Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Caião, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo pra vocês das análises dos jogos de hoje, dia 24/1, que é terça-feira, tá? Tem bastante jogo legal pra gente tá dando uma olhada. E todo dia eu vou estar trazendo esse tipo de vídeo, inclusive hoje vai ter outro vídeo já pros jogos de amanhã, da quarta-feira. E a ideia é sempre eu postar no dia anterior, tipo, da terça postar pra quarta, na quarta postar os jogos de quinta e por aí vai, beleza? Essa é a lógica. Vambora então. Separei alguns jogos pra gente estar analisando. Então vamos começar com Bundesliga. Temos bastante jogos na Bundesliga que a gente vai estar dando uma olhada. Bom, o primeiro jogo aqui da Bundesliga que eu separei pra gente foi Schalke 04 e Red Bull Leipzig, tá? Pra mim é um jogo interessantíssimo pra gente estar operando, tá? É um jogo bem legal pra gente estar operando mesmo. E o que a gente pode pegar de informação desse jogo? Começando pela classificação, a gente vai ver que o Red Bull Leipzig é uma equipe que está disputando ali o título da Bundesliga, tá? Tá em quinto colocado, tem 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, não é uma boa campanha do Leipzig por enquanto. E a gente tem o Schalke 04, que é o lanterna da Bundesliga, tá em último colocado, em 16 jogos venceu 2, empatou 3, perdeu 11. Péssima campanha, cara. Tomou 35 gols em 16 jogos, fez apenas 13 gols em 16 jogos, diferente do Leipzig, que fez 31 em 16 e sofreu 22 em 16, tá? Então, a gente já consegue ver que o Leipzig é um time que toma bastante gol também, tipo, mais de um gol por partida, ele toma. Tem uma média de quase 2 gols por partida. O Schalke é uma equipe que tem quase um gol por partida feito, mas sofre mais de 2 gols por jogo. Então, a gente tem alguns mercados interessantes para ficar de olho. Essa aqui é a campanha geral das equipes, tá? Aí, se a gente for separar por mandante e visitante, a gente vê que o Schalke, ele é o time que vai jogar com o mandante, tá? Ele é um time que ele é um péssimo mandante. Ele é o segundo pior mandante da competição, tá? Em 8 jogos em casa, ele ganhou 2, empatou 1, perdeu 5. Ele fez só 9 gols em 8 jogos e tomou 19. Então, tipo, o Schalke pode estar jogando em casa, não importa, ele tá tomando paulada. E como visitante, a gente tem que o Leipzig ele é um time neutro como visitante. Em 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Não convence tanto fora de casa o Red Bull Leipzig, beleza? Só que aí, o que a gente tem de importante para prestar atenção? Se a gente for vir nos últimos jogos, tá? Do Schalke, a gente vê que o Schalke vem de derrota, derrota, vitória, derrota, 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 derrota pra caralho, beleza. Já o Leipzig, ele vem numa crescente, tá? O que a gente viu do Leipzig? Que ele tem, no geral, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, certo? Essa é a campanha do Leipzig nos 16 jogos. Mas se você pega os últimos jogos do Leipzig, você vê que ele melhorou bastante, cara. Então o Leipzig vem aí de empate com o Bayern de Munique 4 dias atrás. Para eles é um ótimo resultado. E depois, antes disso, vinha de vitória, 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 empate, vitória, vitória. E é isso. Então, tipo, a gente vê que o Red Bull Leipzig, beleza, ele tá ali na competição em quinto, o histórico dele não tá tão legal ali, beleza. Só que a gente percebe que ele tá numa crescente. Todas as vitórias e empates do Leipzig são agora, são as partidas mais recentes. Ou seja, o Leipzig tá numa crescente absurda, tá? Indo muito bem, inclusive. E se eu colocar apenas fora, a gente vê que os últimos 3 jogos fora de casa, o Leipzig foi bem. O Leipzig venceu o Shakhtar, tá? Óbvio, não era pela Bundesliga. Venceu o Hoffenheim e o Werder Bremen, tá? Então ele venceu aí 3 jogos seguidos fora de casa e vinha de empate com o Augsburg também fora de casa. Então o Leipzig tá numa crescente, tipo, absurda. Já em casa, o Schalke, nos últimos jogos, foi derrota, vitória, derrota, derrota e derrota. Então, tipo, acho interessante vocês ficarem de olho nessa odd aqui pra vitória do Red Bull Leipzig, 1.53. É uma odd interessantíssima se você for analisar, igual analisei os dois times aí. É muito boa essa odd, cara, tá? Só que eu acho que devia ser menos até. Então, muito boa essa odd, 1.53. E aí, eu tenho aqui alguns dados interessantes pra eu dar uma olhada também dessas duas equipes. Deixa eu só achar aqui. Eu tenho alguns dados interessantíssimos que eu trouxe. Que é legal a gente ver. Aqui, achei. Beleza. O que são esses dados? Eu tenho aqui uma planilha, um documento no Excel com os números das equipes. E o que eu consigo ver aqui pra gente, tá?
Aproveitamento fora de casa do Leipzig tá de 25% de vitória. Tá muito baixo, tá? E primeiro a marcar também tá muito baixo, são coisas que eu gosto de ver. Só que, uma coisa interessante, o Leipzig falhou no caso, deixou de marcar em 25% dos jogos. Ou seja, a cada 4 jogos, um jogo o Leipzig não marcou. Nos outros ele marcou em todos. Então, é um time que faz gols, tá? E bateu ambas marcas em 75% dos jogos do Leipzig. Porém, o Schalke deixou de marcar em 38% dos jogos, tá? Isso aqui é um número interessante pra gente também. E o ambas marcam bateu em 50%, então não tenho interesse de ambas marcam, tá? Eu acho muito arriscado. Por enquanto aqui a vitória do Leipzig é algo que dá pra gente tentar, tá bom? O que mais a gente tem de informações aqui? Se a gente for vir aqui no geral, a gente consegue ver que dos últimos 10 jogos, o Schalke tomou gol em 9 e perdeu 9, tá? Diferentemente do Leipzig, que tem coisas positivas, como por exemplo, nos últimos 10 jogos, marcou nos 10 jogos e não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos. O que coloca eu novamente com vontade de apostar na vitória do Leipzig, tá? Ambas marcam bateu nos últimos 4 jogos, mas isso não quer dizer que vai bater no jogo contra o Schalke, tá? E Gol HT bateu em 9 dos últimos 10 jogos. O que eu acharia de interessante de bilhete, tá? Pra gente fazer na bet, tá? Eu vou até procurar aqui o jogo Schalke e Leipzig. Bilhetes interessantes, na minha opinião. Se você quer um negócio, tipo assim, quero ir diretão. Pô, pega aí a vitória do Leipzig. Eu colocaria uma unidade e meia da minha banca, que no caso é R$30, tá? A minha stake, pra quem não sabe, é a unidade de R$20. Então, isso aqui, interessantíssimo. Vitória do Leipzig. Safe, a odd a 1.55. Pô, pra mim tem valor sim 1.55, mesmo que não seja... Eu gosto de trabalhar, por exemplo, no meu grupo VIP, odd 1.7 pra cima. Mas esse 1.55 aqui, justo, muito válido. Aí, se você quiser dar uma aprimorada no seu bilhete, o que eu faria, tá? Eu colocaria o resultado da partida pro Leipzig vencer. Colocaria também total de gols do Leipzig. Mais de um, talvez. Eu acho bem interessante esse mais de um gol do Leipzig. E também, 3 coisas que eu acho interessante. Gol HT, tá? Ambos times combinados, primeiro tempo, mais de 0. Então, gol HT eu acharia interessante. Mais de um gol na partida pro Leipzig eu acho interessante. E vitória do Leipzig eu acho interessante. São 3 coisas interessantes, tá? Eu vou trabalhar nesses vídeos de análise só com esse tipo de coisa. De over goals, under goals e vitorioso da partida, ambas marcas, essas coisas. Não vou colocar escanteio, não vou colocar cartão. Isso aí eu solto lá no meu Telegram grátis e no Twitter, tá? Bilhetinho montado com mais opções. Mas isso aqui são 3 coisas interessantíssimas, tá? Inclusive, eu não recomendo você colocar as 3 juntas. Eu colocaria a vitória do Leipzig com mais de um gol ou vitória do Leipzig com um gol HT, tá? Não colocaria mais nada além disso. E é isso. Fechamos aqui o jogo Leipzig-Schalke. Bem interessante de estar operando, seriam essas as minhas opções. E vamos para o próximo jogo. Segundo jogo, então, Bayern de Munique e Colônia, tá? Vamos continuar lá na Bundesliga. É mais um jogo muito interessante para vocês apostarem, para vocês operarem esse Bayern de Munique e Colônia, beleza? O que a gente tem de interessante nesse jogo, tá? Vamos começar pela classificação, como eu fiz na outra vez. Bayern de Munique, obviamente, como quase 99,9% das vezes, dominando a Bundesliga, tá? Porém, não é uma campanha tão boa do Bayern de Munique quanto costumava ser, tá? Por que eu tô dizendo isso? O Bayern tem tropeçado bastante, tem alguns empates, vocês podem ver que em 16 jogos eles ganharam 10, mas empataram 5, só perderam 1, não estão perdendo, mas tiveram alguns tropeços aí durante a competição, tá? Isso aqui é uma coisa interessante da gente prestar atenção. Saldo de gol absurdo, né, cara? Tipo, em 16 jogos, 50 gols. E tomou só 14, então uma defesa bem sólida, tomando um pouco menos de um gol por jogo, mas tá tomando um golzinho por jogo, mais ou menos. Porém, o ataque, cara, absurdo de mais de 3 gols por jogo, o que é ridículo, véio. É bizarro, tá ligado? A parte ofensiva do Bayern de Munique. Já o time de Colônia
tem aí em 16 jogos 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Faz mais de 1 gol por jogo e toma quase 2 gols por jogo, tá? Isso aqui é o panorama básico que a gente vai ver. E agora a gente vai ver a campanha como mandante. Vocês vão ver que como mandante o Bayern de Munique cai um pouco nas posições, tá? E em 7 jogos em casa, eles ganharam 5, empataram 2, não perderam nenhum. A única derrota do Bayern de Munique foi fora de casa. E tem aí um saldo bom aí de 26 gols feitos e 6 gols sofridos. Já o time de Colônia, se a gente for ver, tá? É um time que, como visitante, tá abaixo da metade ali, tá em 13º de 18 times. Jogou 8 jogos fora de casa, ganhou apenas 1, tá? Empatou 3, perdeu 4, tomou mais de 1 gol por jogo. Na verdade, fez mais de 1 gol por jogo e tomou mais de 2 gols por jogo. Então, fora de casa, o time de Colônia, eles sofrem bastante até. Sofre legal, tipo, toma bastante gol, faz menos gols. E é isso. Ganharam uma vez só fora de casa e duvido que contra o Bayern de Munique vai ser a segunda vitória deles. Muito difícil, tá? O que a gente pode ver aqui agora são os últimos jogos. Também é interessante a gente dar uma olhada entre eles. Os últimos jogos, pô, é meio padronizadinho, né? Bayern venceu. Aqui, alguns meses atrás, o Bayern perdeu pro Colônia. E aí antes, Bayern venceu. Ou seja, o Bayern costuma vencer o time de Colônia, porém, quase sempre sofrendo gols. Interessante a gente ver isso. O último jogo, beleza. Fazem 9 dias. Venceu por 4-0. Mas antes, tomou 2 gols. Tomou 3 gols. Tomou 1 gol. Tomou 1 gol. Costuma tomar gols do time de Colônia, tá? Só que o time de Colônia tá numa fase péssima. Horrível. Horrorosa. Por quê? O que a gente viu lá na classificação? É uma equipe que venceu 5 jogos na competição. 3 foram no começo da competição. Tanto que agora, se a gente for pegar o histórico, ó, é vitória. E eu não sei como que eles meteram 7-1 no Werder Bremen, tá? Mas enfim, vem de vitória. Aí tava lá, derrota, empate, derrota, vitória, derrota. A fase tá ruim. Bayern de Munique, se a gente for ver, veio de empate aí com o Leipzig, como eu mostrei na primeira análise. Mas aí vem de vitória, Bayern de Munique. Todo mundo já conhece. Interessantíssimo a gente ver isso aí. Que o Bayern vem numa fase boa e o Colônia numa fase ruim. Tá? Outra coisa interessante que a gente vai ver é que o Bayern de Munique marcou nas últimas 10 partidas e não perdeu nenhuma das últimas 10 partidas. Já o time de Colônia é um time que concedeu gols, sofreu gols nos últimos 10 jogos, tá? E não ganhou 8 dos últimos 10. Ou seja, Bayern super favorito e favoritíssimo a marcar gols nesse jogo, tá? O jogo do Bayern de Munique bateu over 1.5 gols nas últimas 10 partidas. E no Colônia também, tá? Independente de qual time marcou. Então, interessante. Over gol HT em últimos 10 jogos do Bayern teve. Nos últimos 9 jogos do Colônia teve. Então, são mercados interessantes pra gente ver. Por exemplo, gol HT, a odd tá 1.17, cara. Tá muito baixa, tá esmagadíssima. E mais de 1,5 tá 1.08, bem esmagada também, são odds que estão bem esmagadas. O que eu acredito que aconteça nesse jogo realmente seria vitória do Bayern de Munique com mais de 1.5 gols pro Bayern de Munique, tá? Inclusive vamos ver na bet como ficaria isso. Então se a gente colocar a vitória do Bayern tá 1.22, aqui no site tá mostrando 1.20, então tá um pouco melhor na bet, tá? A gente vê que em resultado, Bayern de Munique para vencer, total de gols. Se você colocar mais de um gol, fica muito péssima a odd. Se você colocar mais de um gol pro Bayern, a odd fica pior. Isso que eu acho impressionante. Então, tipo, se você coloca a vitória do Bayern com mais de um gol, ela não fica tão legal. Se você coloca no primeiro tempo mais de 0 gols pro Bayern de Munique, a odd não fica tão legal também. Mas se você colocar um gol HT pro Bayern de Munique e mais de um gol na partida, a odd tá muito... Não, esse jogo do Bayern, como é pra ser um amasso, tá bem esmagado. Mas eu acredito muito, então, em vitória do Bayern de Munique. Mais de um gol, mais de 1.5 gols. E eu acredito também em gol HT. Mesma coisa lá do outro jogo, praticamente, tá? Primeiro tempo, mais de 0 gols.
Se você quiser especificar que esse mais de 0 gols aqui, ou que esse mais de 1 gol é do Bayern de Munique, beleza. Só que a odd ainda fica ruim, quer ver? Ó, Bayern de Munique, primeiro tempo, mais de 0 gols, mais de 1 gol na partida pro Bayern de Munique e vitória do Bayern de Munique. Você coloca isso aqui e fica 1,50. Fica bem esmagado ainda a odd. Mas vale, cara. Tipo, eu acredito muito que aconteça. Tudo isso tá dentro do padrão, tá? Se a gente for analisar algumas outras coisas que eu tenho aqui na minha planilha, a gente pode ver que o Bayern de Munique, ele é um time que marcou em 100% dos jogos, tá? Ambas marcam não é tão legal, a média de gols marcados e sofridos, se a gente for analisar, eles têm uma média de 26 gols em tantos jogos, dá 3,71 jogos, 3,71 gols por jogo. O Bayern, 3,71. E o Colônia sofre 2,50. Então, tipo, outra coisa que seria legal de vocês estarem colocando, talvez, é o total de gols do Bayern de Munique mais de 2. Bayern de Munique para fazer mais de 2 gols. Só que se você coloca mais de 2 gols do Bayern de Munique, você já perde a vitória dele, porque já não vai mudar a odd em nada. Se ele vai fazer 2 gols, a Bet já entende que você está colocando o time para vencer. Se eu olhar mais alguns números aqui que eu tenho, a gente consegue ver que o Bayern de Munique venceu 86% das vezes o primeiro tempo e perdeu 14%. Já o Colônia venceu só 13%, empatou 38% e perdeu 50%. Então, se você quiser colocar que o Bayern de Munique vai vencer o primeiro tempo, por exemplo, também, ó, tipo, você vê em times especiais para ganhar. Aqui um dos tempos, aqui é ruim, eu queria colocar o primeiro tempo específico, tá ligado? Tipo, resultado do primeiro tempo, Bayern de Munique. É justo, é uma coisa que tá dentro da estatística. Inclusive, a entrada que eu vou deixar de dica para vocês seria Bayern de Munique, primeiro... É dureza. Eu colocaria esse bilhete aqui, eu acho que fica legal. Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo e mais de um gol na partida, tá? Isso aqui eu acho que seria um bilhete, tipo, super dentro das estatísticas. E eu colocaria em torno de 1,25 de unidade nessa entrada, tá? Para mim seria R$25, como eu já expliquei, minha unidade é R$20. Então, minha stake, a minha unidade é R$20, então 1,25 seria R$25. Iria me voltar R$16 de lucro, que no caso seria para mim 0,75 unidades. É um valor justo, 0,75 é um valor justo, e eu acho que esse aqui tá bem safe, tá? Falar a verdade pra vocês. E é isso, vamos pro próximo jogo. Clássico italiano vai ser o último que eu vou estar analisando nesse vídeo, tá? Lembrando que eu vou trabalhar com mais jogos, vai estar tudo lá no Telegram grátis e no Twitter, então já me segue nessas duas plataformas para estar recebendo. A gente vai ter então Lazio e Milan, jogão Lazio e Milan pela Série A italiana. Deixa eu já abrir aqui na Bet também para depois a gente ver as odds, beleza. Fechou, rapaziada. O que você não vai apostar nesse jogo de jeito nenhum? Vencedor da partida. Isso é loucura, velho. Num jogo desse, velho, de apostar em tipo, quem vai vencer o jogo é loucura, tá? O que a gente vai procurar ver primeiro? A classificação das equipes. Duas equipes que brigam pelo título? Difícil. Por quê? O Milan até tá lá em segundo colocado e tal, mas tá 12 pontos da Napoli. A Napoli não perdoa. A Napoli tá mantendo uma fase excelente. Tanto que vocês podem ver que a Napoli tá, tipo, aqui tá todo mundo igual de ponto praticamente. E a Napoli tá lá, 12 pontos na frente do segundo colocado. E aparentemente a Napoli vai manter a boa fase. Pode acontecer um tropeço, talvez, dependendo da Champions. Vai que a Napoli avança e começa a poupar, mas acho muito difícil. Mas enfim, dois times equilibrados. Número de pontos entre eles é 4 de diferença, tá? O Milan em 18 jogos venceu 11, empatou 5, perdeu 2. Porém, a Lazio em 18 ganhou 10, empatou 4, perdeu 4. Cara, campanhas até que boas e semelhantes. Se for ver, a Lazio fez 31 gols, o Milan 35. O Milan sofreu 20, a Lazio 15. Mano, é muito equilibrado, tá ligado? É um jogo muito equilibrado pra você apostar em vencedor de partida. Se a gente for analisar agora, como mandante, a Lazio é mandante desse jogo. A Lazio costuma jogar bem como mandante, tá? Em 9 jogos, venceu 5, empatou 2, perdeu 2. Uma campanha boa para um mandante. Sofreu um gol por jogo, praticamente.
Fez quase 2. Agora, como visitante, que no caso é o Milan, é um bom visitante. Os dois são bons visitantes, os dois são bons mandantes. É pra você tirar da cabeça apostar em vencedor de partida nesse jogo, tá? Basicamente é isso. Vamos ver nos últimos jogos. Entre eles, tá? O Milan venceu, o Milan venceu, o Milan venceu, a Lazio venceu, o Milan venceu. Ou seja, no confronto direto, o Milan leva vantagem. No retrospecto, o Milan costuma bater a Lazio, tá? E bater mesmo. Tipo, beleza, aqui o último foi 2x1. Só que foi 4x0, 2x0. Aí a Lazio meteu 3x0, 3x2 pro Milan. Costuma ter gols pra caramba. Qual foi o jogo que menos teve gols? O jogo que menos teve gols nas últimas 5 vezes que eles se enfrentaram foi 2x0. 2 gols foi o mínimo que já teve aí no retrospecto de 3 anos, tá? De 2020 pra cá. Vocês veem que são equipes que vão fazer gols. Então, é uma coisa interessante pra gente estar considerando aí, é gols. A gente vai ver, então, que o under 3,5 bateu em 8 jogos de 10 da Lazio. E o Gol HT bateu em 8 jogos também. O Gol HT no jogo do Milan também bateu em 8. Então é interessante esse Gol HT a gente tá pegando talvez, tá? E over 2,5 bateu em 8. Ou seja, bateu muito over 2,5 no Milan e muito under 3,5 no jogo da Lazio. Então fica arriscado você jogar under e jogar over. Só se você for pegar esmagadíssimo, tipo over 1,5. Aí beleza. Mas vamos lá. Analisamos aqui o básico do básico, tá? Vou lá na bet e vou aqui na minha planilha que eu tenho aqui feita e vou analisar alguns números, tá? Então vamos começar por... vamos ver o que eu consigo achar aqui. Criar aposta, vamos em... Temos especiais? Temos, mas eu não vou no especiais não. Time a marcar, também não. Cara, é um mercado bem difícil, tá? É um mercado bem difícil da gente estar apostando. O que a gente vai fazer é o seguinte, então. Esse jogo deve sair gols aí, pelo menos 2. Então, mais de 1,5, mais de um gol no jogo, com certeza. Eu acho que existem muitas chances de sair também gol HT, tá? Se vocês quiserem apostar em gol HT, eu acho interessante. Mais de um gol, eu acho interessante. Agora, pelo retrospecto entre as equipes, quando a gente pega esse retrospecto entre eles, a gente vê o tanto de gol que costuma estar saindo nos últimos jogos entre eles, tipo 3, 4, 2, 3, 5, é muito gol. É muito gol. Então, tipo, se você quiser pegar uma linha tipo under goals, eu acho muito arriscado. Por exemplo, a odd que vai mexer aqui é under 4 gols. Não pode sair mais de 3. Se sair 4, você perde. E quase, muitas vezes saiu. E aí a sua odd vai mudar 0,04. Pô, não vale nunca a pena isso aqui, tá? Isso aqui se bem que isso aqui é no primeiro tempo, né? Vamos mudar pra cá, mas eu acho que ainda vai estar esmagado. Não, não tá tão esmagado, ó. Eu colocaria aqui, talvez... Cara, não sei. Eu não sei se essas... Eu colocaria aqui, talvez, também... Um menos de... 6 gols, talvez seria interessante, dependendo quanto tá a odd disso aqui avulso. Mas coisas tendenciosas pro jogo. Mais de um gol na partida, com certeza. Gol HT, grande chance. Menos de 6 gols, grandes chances também, tá? E eu vou olhar aqui minha planilha novamente e pegar algumas outras informações, como por exemplo... os marcados não. Segundo tempo, bolas paradas. Total de gols aqui, ó. Interessantíssimo. Se a gente for ver marcados em casa... Pô, é muito difícil esse jogo de apostar, tá, rapaziada? Mas a Lazio, em 56% dos jogos, marcou 2 gols em casa, tá? E o Milan também marcou 2 gols em 56% dos jogos fora de casa. Então, tipo, a tendência de gols nesse jogo é gigantesca, tá? Se você quiser pegar... quero fazer uma entrada única. O que eu colocaria pra vocês? Gols, mais de 2,5. Colocaria uma unidade aqui no over 2,5 gols. Isso aí seria o bilhete que eu colocaria. Tipo assim, uma entrada direta. Pá! Mas tudo isso que eu falei pra vocês é interessante, tá? Todas essas coisas que eu fui falando são coisas tendenciosas do jogo. E é isso, rapaziada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve pra não perder nada, que eu vou trazer todo dia esse tipo de vídeo. Inclusive hoje vai ter mais um vídeo sobre os jogos de amanhã pra gente ir adiantando.
E lembrando, vou soltar alguns bilhetes lá no Telegram e no Twitter, tá? Tudo de graça, então links na descrição. Tamo junto, rapaziada.